Olá pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou explicar para vocês algumas informações que talvez algumas pessoas tenham, enfim, algumas dúvidas na verdade que alguns de vocês devem ter com relação ao vestibular da Federal, tá? Então o que nós sabemos até agora sobre isso, se vai ter, se não vai ter, como é que ele funciona e como que são as questões de filosofia no vestibular. Então vamos fazer uma espécie de passo a passo aqui de onde encontrar as informações, tá? Então você pode digitar da seguinte forma. É, Geralmente, quando você vai procurar informações sobre o vestibular, você tem que considerar que você está fazendo no ano de 2020, por exemplo, mas ele é para ingressar no ano de 2021, tá? Então, vamos colocar aqui 2020. Vamos ver as informações que aparecem para nós. No processo seletivo, o FPR 2020 2021, tá? Então, vamos ver se está certo aqui o link, se é por aqui mesmo. Portal NC. NC significa Núcleo de Concursos, isso porque a Federal ela faz vários concursos além do vestibular, né? E aqui já tem um aviso, um comunicado que está dizendo que devido à situação da pandemia, né, de Covid-19, a prova ela foi adiada para o dia 10 de janeiro. Então, hoje, no dia 26 de junho, tá? A informação que nós temos até o momento é essa, de que a prova só vai acontecer em janeiro. Pode ser que isso mude mais para frente também, vai depender de como tiver até lá a situação aqui na cidade, né? E daí você tem alguns informativos aqui, ó. Primeiro eu quero mostrar para vocês esse aqui, obras literárias e referências bibliográficas. Porque é nesse link onde você vai encontrar, então, quais são os textos que você deve ler para se preparar para a prova, né? Então, aqueles que vão prestar o vestibular, tem que clicar aqui. Vou aumentar um pouquinho para ficar mais fácil de visualizar. Então aqui você tem, ó, quais são os textos, né? Quando eu digo os textos, os livros, né? Pode ser, em alguns casos pode ser livros inteiros, em outros pode ser trechos, pode ser capítulos. Então aqui na parte de literatura, você tem aqui a relação de quais são eles, né? Quais são os livros que você deve ler para acertar as questões de literatura. Mas vamos aqui dar uma olhada na parte de filosofia. Então, ó, o que diz? Aqui tem uma explicação, né, do que vai ser cobrado em termos de o que se espera que o aluno domine em termos de filosofia para ser aprovado na prova. E você tem aqui, para a primeira fase. Então, o que acontece? No vestibular da Federal, você tem 5 questões de filosofia. E aqui você tem 5 tópicos, né? Que são 5 textos, 5 capítulos referentes a esses 5 autores. Então, com certeza, vai cair uma questão sobre a Hannah Arendt, sobre o Heráclito de Éfeso, sobre o John Locke, sobre o Maquiavel e um sobre o Platão. Então aqui a gente já sabe, isso que é o interessante aqui do cronograma da Federal, é que eles já contam pra gente quais são os autores que vão cair na prova. Então você pode focar, né, em estudar esses autores ou ler esses textos que você daí vai estar bem preparado para responder essas 5 questões que vão cair de filosofia. Então, quase todos aqui, ó, não são livros inteiros, tá? Todos eles são capítulos. Pode ver aqui que tem até as páginas marcadas, né? Por exemplo, esse aqui da Hannah Arendt, vai ser da página 31 à página 58. Então, você tem que ler aquela parte ali, que é o capítulo 2, pelo que eu estou vendo aqui. Nem todos eles você vai encontrar na internet, tá? Aliás, se você procurar bastante, você encontra em PDF, mas eu não posso disponibilizar isso, tá? Mas alguns deles estão na internet, sim, gratuitamente, como é o caso desse aqui, ó, do Heráclito. Tem um link aqui que ele vai abrir o texto que está sendo pedido lá. Eu vou gravar um outro vídeo depois falando sobre cada um desses 5 autores, tá? Vai ter uma espécie de uma aula para cada um deles. Então, esses são os 5 autores que caem na primeira fase, ou seja, vai ter 5 perguntas de filosofia, uma sobre a Hannah Arendt, um sobre o Heráclito, um sobre o John Locke, um sobre o Maquiavel e um sobre o Platão. E desses 5, vai ter 3 deles que vão cair também na segunda fase. Então, para os cursos que têm segunda fase de filosofia, ou seja, quem vai prestar para o próprio curso de filosofia ou para quem vai prestar para o curso de direito, na segunda fase tem uma prova específica de filosofia, daí daqueles 5 textos, tem 3 deles que vão cair. Então vai ter questões sobre a Hannah Arendt, sobre o Heráclito e sobre o John Locke na segunda fase. Daí sim vão ser questões discursivas, você precisa daí sim conhecer com mais profundidade os textos, tá? Mas eu já vou mostrar aqui um exemplo para vocês verem como que é essa prova. Então vamos voltar lá à página inicial. E vamos dar uma olhada em como que foi a prova do ano passado. Então aqui ó, você tem processos seletivos, lembra que eu falei, ó,
O atual é o de 2020 para ingressar em 2021. Mas o do ano passado, então, né, que foi feito em 2019, que era para quem entrou em 2020. Então vamos dar uma olhada esse aqui, que foi o vestibular do ano passado. Então aqui você tem uma série de links, mas eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, provas específicas segunda fase. Então esse aqui foi a prova para quem passou da primeira fase para a segunda fase. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui como que é a prova de filosofia. Tem aqui, né, todas elas. Vamos ver aqui filosofia. Eu não vou comentar a prova aqui agora, só vou mostrar ela para vocês, tá? Então você tem lá todas as instruções, tal, filosofia. E daí, nesse caso, para quem passou para a segunda fase, você tem uma prova então que ela é discursiva. Então você tem lá trechos daqueles textos que eu falei lá atrás, que também eram 3, tá? E daí você vai ter questões onde você vai ter que discorrer sobre elas, né? Daí você vai escrever aqui o teu entendimento sobre esses conceitos e sobre esses problemas levantados. Então é sempre assim, na primeira fase caem 5 autores, e daí é de múltipla escolha, e na segunda fase caem questões discursivas sobre 3 autores. Daí é importante que você tenha lido os textos completos mesmo para você conseguir ter um bom desempenho, né? Por exemplo, para quem vai prestar o curso de Direito, isso aqui é crucial, e bem nessa parte da prova de filosofia é o que vai te garantir uma boa pontuação para poder talvez desempatar lá na frente, né? Algo tipo assim. Então, esse aqui foi um exemplo de prova de segunda fase, né? Vamos dar uma olhada na primeira fase, para vocês verem uma coisa, como é que ela é. Aqui, prova específica. Relação, gabarito definitivo geral. É aqui que vai estar a prova da primeira fase. É meio confuso, que tem um monte de coisa, né? Mas, enfim, se depois vocês seguirem o passo a passo aqui, vocês vão encontrar tudo isso aqui de novo para vocês baixarem e darem uma olhada no teu celular ou no teu computador em casa. Então aqui você tem a prova do ano passado, tá? Com as questões e já marcando a resposta certa de cada uma delas. Então eu vou mostrar rapidinho a prova de filosofia, só para vocês darem uma olhada. Eu acho que está lá pela página... Achei. Aqui começou a prova de filosofia. Então caiu, isso aqui é o ano passado, caiu uma questão sobre Platão. Esse tema vai cair de novo esse ano, tá? Então depois eu vou comentar essa questão aqui com vocês. Caiu uma sobre o Thomas Hobbes, caiu uma sobre o Descartes, uma sobre o Tales de Mileto e uma sobre o Foucault. Então foram 5 questões, né? Então para quem estava preparado antes, sabia que tinha lido ali o edital e sabiam que ia ser esses 5 autores, então aqui já chegou e não teve surpresa na prova, já sabia exatamente o que ele tinha que saber, né? Quais conteúdos, quais conceitos ele deveria conhecer para acertar a prova, tá? Então, pessoal, eu queria mostrar isso aqui nesse vídeo de hoje, para quem está se preparando aí para o vestibular. Lembrando, até onde a gente sabe agora, ele só deve acontecer em janeiro do ano que vem, tá? Pode ser que isso mude, mas é importante que vocês vão se preparando desde já, né? Vão aproveitando esse tempo aí, quem pode ficar em casa, né, para se debruçar sobre esses estudos, para poder ter um bom desempenho lá na frente, ok? Então, até a próxima e um grande abraço.